Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um painel do Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Gostaria de agradecer essa oportunidade, que além de ser uma experiência agregadora profissionalmente, promove encontros com outros profissionais do mais alto gabarito, como a doutora Cristiane. Vamos já começar com o currículo da doutora Cristiane, para que vocês possam entender o nível da nossa próxima palestra. A doutora Cristiane é doutora e mestre em Direito Processual pela UERJ, pós-graduada em Direito Público pela UNB e em Regulação de Mercado de Capitais pelo IBMEC, coordenadora do mestrado profissional em Processo, Novas Tecnologias e Regulação, da pós-graduação em Advocacia Pública, com concentração em improbidade administrativa, combate à corrupção e compliance, e instrutora de Direito Processual Civil da Escola da Advocacia Geral da União. Professora convidada dos cursos de pós-graduação da FGV Direito Rio, da PUC Rio e da IAJUF, em Direito da Regulação e Mercado de Capitais, professora convidada de Processo Civil do CEPED, UERJ, IAJUF, INAESA, OAB São Paulo e OAB Pernambuco, pesquisadora na área de Processo, Tecnologia e Gestão. Autora do livro Princípio da Interoperabilidade, Acesso à Justiça e Processo Eletrônico. Coordenadora da obra coletiva Novas Tendências do Sistema Financeiro Nacional. Gerente do projeto Escritório de Inovação 2.0. Membro da equipe do projeto Linguagem Jurídica Inovadora, Visual Law, da Coordenação Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos da Procuradoria-Geral Federal, AGU. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Membro da Associação Brasileira de Direito Processual, do Instituto de Direito Administrativo Sancionador e membro honorário do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro. Procuradora Federal desde 2006, lotada na Procuradoria Especializada junto ao INSS de 2006 a 2014, na Comissão Mobiliários desde 2014, em exercício na Escola da Advocacia Geral da União desde junho de 2019. Membro da Comissão Própria de Avaliação da Escola de Contas e Gestão do TCE Rio de Janeiro. Representante da Sociedade Civil Organizada desde 29 de setembro de 2020. A doutora Cristiane nos apresenta uma reflexão das mais atuais. Vocês vão reparar que a construção de raciocínio dela se deu em meio à pandemia. Enquanto muitos de nós estávamos tentando sobreviver, a doutora Cristiane estava produzindo reflexões do mais alto gabarito. E hoje nos abrilhantará com a palestra Inovação no âmbito das Procuradorias Municipais. Novas tecnologias para gerenciamento de litígios em massa. E eu gostaria de rapidamente destacar, para que todo mundo preste atenção, que além de novas técnicas e novas ferramentas de trabalho, a doutora Cristiane vai trabalhar uma nova versão do advogado público, que eu achei de um brilhantismo em 4 vertentes: o advogado público gestor, programador, compliance office e líder estrategista. Achei brilhante, doutora Cristiane. Então, sem mais delongas, por favor, nos apresente com essa reflexão muito contemporânea. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer à doutora Débora pela apresentação, pelas palavras, né? Muito obrigada. Queria também agradecer a toda a organização, a todos os participantes, né, desse congresso, né, brasileiro, virtual, das procuradorias municipais. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Durante essa pandemia, eu tive a oportunidade de estar em outros eventos, né, com os colegas das procuradorias estaduais e municipais, e
Eu acho uma excelente oportunidade, né, a gente ter esse diálogo, né, essa interlocução, porque o crescimento, né, da advocacia pública ele tem que se dar dessa forma, né, integrada, através desse diálogo constante entre todos, e cada um certamente vai ter aí uma contribuição, né, um tijolinho para colocar aí nessa casinha da inovação. E então eu gostaria também de cumprimentar todos que estão aí nos assistindo e enfim, esse trabalho, né, que eu trouxe aqui, né, que a doutora Débora já adiantou tão bem, foi em cima de algumas pesquisas que eu fiz, né, durante a pandemia, mas também é uma construção a partir da experiência que eu tive na advocacia pública, inicialmente como gestora, né, de processos, né, em caso, né, litígios em massa. Eu comecei lá no INSS. Então, eu estava até aqui comentando aqui em off, né? A gente sofreu demais no início, porque nós não tínhamos uma infraestrutura como nós temos hoje, e já estamos num segundo momento, num novo momento de transformação digital. Então, o pessoal novo que está entrando agora já vê um monte de ferramentas, um monte de instrumentos que a gente não tinha lá atrás, né? Agora, o bom de você começar do zero é que você tem uma compreensão exata, né, sobre essa evolução e também a necessidade, né? E o que, que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais, porque o foco aqui é a prestação, né, de um serviço público relevante, né, a defesa da fazenda pública, né, em juízo, e a gente pensa aqui cada vez mais em melhorar a nossa atuação, tanto consultiva como também de frente, né, no contencioso. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões aqui para os colegas que estão aí também estudando, interessados nesse assunto transformação digital. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, pedir licença aqui, vou compartilhar. Fiz aqui uma apresentação. Estou abrindo aqui o bate-papo também, se alguém quiser fazer alguma intervenção, estou vendo aqui também o bate-papo. Bom, vou abrir. Então, está aqui o nosso tema, novas tecnologias, gerenciamento de litígios em massa. Eu trouxe a minha experiência lá dentro da Advocacia Geral da União, mas eu tentei, né, fazer uma adaptação para que vocês, procuradores, né, municipais, consigam visualizar o que pode ser feito, né, em termos de inovação na atividade de vocês. Então, primeiramente, né, eu coloquei essa imagem da casa. Isso aqui é uma crítica que eu faço até em alguns artigos aí que eu andei escrevendo sobre a implementação da tecnologia. A gente nota uma certa ansiedade de transformar tudo digitalmente, né? As pessoas querem digitalizar os processos, os procedimentos, mas às vezes as pessoas fazem isso de uma maneira não tão planejada, e isso pode acabar acarretando algum problema futuro que vai fazer com que a sua pressa te leve alguns passos para trás, você tem que voltar lá para o início. Então, para a gente continuar sempre avançando, evoluindo, a gente tem que pensar na tecnologia como se fosse na construção de uma casa, né? Por isso que eu coloquei aqui a imagem. Então, tem que começar pela base, pela parte mais sólida, a segurança. Então, a gente vê hoje o avanço muito grande da tecnologia, mas em termos de segurança, o Brasil está lá atrás, ainda não está com o sistema de armazenamento de dados e de segurança que seria minimamente assim razoável, né? Então, isso a gente pode ver na prática, que a gente aplaude as iniciativas do CNJ, do Poder Judiciário, no sentido de avançar nesse sentido, da advocacia pública também, de outros órgãos públicos, mas nem todos estão ainda com um aparato adequado em termos de segurança da informação. Então, essa é a base da casa, né? E alguns já estão pensando na parte mais do acabamento, né? A camada mais fina. Então, como é que você vai pensar na camada mais fina, mais avançada, por exemplo, com uma inteligência artificial sofisticada, se você não tem ainda um sistema de segurança que atenda às necessidades e nem um banco de dados que possa também garantir
a guarda eficiente, né, e segura daqueles dados. E aí eu falo muito sobre o uso da blockchain. Tá? A gente ainda não tem em todos os setores, tem gente que até desconhece ainda o que seria uma blockchain, e a gente vê essa experiência do cenário internacional avançando cada vez mais. No cenário internacional a gente não tem nem mais blockchain, já é blockchain 2.0, já se fala em 3.0, a gente nem ainda está na blockchain inicial, mas como eu até tenho esse estudo também, né, que eu também sou especializada no mercado financeiro de capitais, eu já vejo a introdução desses mecanismos nessas áreas, nesses setores. Então, por exemplo, o Banco Central já fala em blockchain, né, a própria CVM, e outros setores também, tanto privado e público no Brasil, a gente já observa isso. Tem um acórdão do Tribunal de Contas da União, se não me engano, acho que é 1603, eu posso depois ver o número correto, que fez, inclusive, uma análise sobre o uso da blockchain, como que isso aumentaria a eficiência, a segurança de todos os sistemas informatizados. Então, eu só quis aqui apresentar rapidamente que a gente tem que parar e pensar um pouco nisso. Então, se você quer começar hoje a informatizar a sua instituição, começa pela base, não começa logo lá na camada mais fina, porque isso tudo vai depois cair como um castelinho de cartas, né? E a gente vê aí as invasões, né, os ataques cibernéticos de ransomware, até no STJ, né, no próprio Tribunal, né, de Justiça, Distrito Federal. Então, tem que pensar nisso antes de avançar. Tá? Não quero dizer que não possa avançar, mas a gente tem que ter essa preocupação. Então, como eu falei, tem que ter esses elementos aqui. Uma infraestrutura adequada, e quando eu falo isso, em termos de também equipamentos, né? Tem que ter computadores, tem que ter softwares, né? Aplicativos, programas, e tem que ter capacitação de servidor, porque às vezes se pensa muito na compra do equipamento, mas não tem ninguém que tenha capacidade técnica para lidar com aquele sistema operacional. Então a gente tem que pensar sempre nas duas pontas, né? No aparelho, no equipamento e no usuário, né? No operador. Então tem que pensar sempre de maneira concatenada. Senão, às vezes, a gente chega numa situação que já ocorreu comigo, né, de comprarem, por exemplo, um pacote sofisticado de Adobe, né, o Illustrator, e não tinha um servidor que sabia mexer com Adobe Illustrator. Então, estava pagando ali uma assinatura por um programa sofisticado, muito bom, mas que ninguém sabia operar. Então, tem que pensar nisso na hora também de fazer a contratação pública. E a gente tem aqui, né, essa palavra DevOps, né, tem pouca utilização ainda, pouca difusão. DevOps é uma aglutinação de dois termos em inglês, né, Development, que é desenvolvimento, e Operators, né, que são os operadores. Então, o que diz isso? É a necessidade que você tem de combinar equipes multidisciplinares para desenvolver um sistema eletrônico. Então, o ideal, por exemplo, no nosso mundo jurídico, é que nós tenhamos uma equipe de programadores junto com advogados públicos que tenham algum conhecimento de informática, porque eles que vão dizer para o programador qual é a necessidade, qual é o formato, né, mais adequado para manuseio dos colegas na prática, né? Então, combinar essa questão da necessidade com conhecimento técnico de programação. E, por fim, o legal design. O legal design, ele, por exemplo, faz parte dessa camada mais fina que eu falo nos sistemas eletrônicos, porque ele já está lidando com a forma que você vai, por exemplo, desenhar a estrutura organizacional. Tem várias frentes do legal design, né? O pessoal pensa só em visual law, mas não é. Você tem a frente operacional, né, que é como que eu vou fazer uma divisão dentro de uma equipe de trabalho. Eu vou fazer especialização, eu vou fazer equipes multidisciplinares, eu vou centralizar atividades, eu vou descentralizar. Então, isso tudo tem a ver, esse desenho, com o legal design organizacional. E o segundo, que é o de sistemas, que é como que eu vou desenhar um sistema operacional, ele tem que estar integrado a outras bases de dados, e aí vem a minha tese de doutorado sobre o princípio da interoperabilidade, que é desenhar um sistema que seja compatível com outros, né, que tenha vários inputs e outputs que permitam, né, o acoplamento de outros sistemas que possam ser úteis para aquele funcionamento, né, e que também permitam a troca eficiente de dados, né, de comunicação
entre os órgãos. Então, eu não precisaria ficar, por exemplo, fazendo um monte de ofício, pedindo informação para outros órgãos, outros setores. Eu teria um sistema único que teria esse acesso, inclusive identificando quem fez a consulta, né, que horas que eu fiz a consulta e validando esses dados. Então, esse é um estudo muito interessante. E, por fim, o Visual Law, né, que pega mais essa parte do design sobre o visual de peças, de comunicações em geral. Então, se a gente tiver todos esses 4 elementos, a meu ver, hoje, pode ser que amanhã eu descubra um 5º elemento, mas hoje eu acho que você já garante um desenvolvimento satisfatório na instituição. E aqui eu vou começar a falar sobre as ferramentas de automação. Tá? Então, a primeira frente que eu tenho de trabalho é a ferramenta de automação. O que é importante saber com relação a isso? A automação, gente, ela não é utilizada em qualquer caso. A gente tem que ser bastante criterioso, tanto para definir o que vai ser automatizado e também o que pode ser passível do uso da inteligência artificial. A gente vai ver que são 2 formas distintas, né, de ferramentas digitais, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo é escolher bem as tarefas que podem ser automatizadas. E como que eu vou fazer isso? Tarefas que sejam simples, que sejam repetitivas e que sejam padronizáveis. E eu vou colocar, não é ou, é e. Tem que ser simples, repetitiva e tem que ser padronizada. Por quê? Porque se não tiver um desses requisitos, a automação ela não vai gerar bons resultados. É aquela questão, você vai generalizar demais algo e aí vai se perder muita característica peculiar no meio do caminho e o resultado não vai ser satisfatório. Para ser, tem que ser isso, simples, repetitivo, padronizado. Então, por exemplo, quando eu era gestora de processos lá do INSS, eu pegava, por exemplo, ciência de precatório, algumas atividades que basta você fazer uma conferência de dados, enfim, isso é automatizável. Agora, por exemplo, uma contestação de uma pensão por morte, eu já preciso de fatos. Então, pode ser que eu automatize uma parte dessa atividade, mas não ela toda, porque eu tenho peculiaridades que vão justificar a atividade humana, artesanal, e eu não posso automatizar. Segundo plano, eu tenho também a possibilidade de usar automação para fazer classificação de processos, classificação por temas, e isso vai facilitar muito a transparência. Então, quando eu falo em transparência, é o quê? É o acesso ao público mesmo, ao nosso cliente, ao jurisdicionado, ao administrado dessas informações, ele saber o que está sendo feito com o dinheiro que ele paga em impostos, como é que está sendo prestada essa atividade. Então, tem a ver com a transparência e também com a accountability. E isso, se eu tiver uma estrutura de dados organizada, um sistema informatizado que permita também a consulta por temas, enfim, por diversos filtros de maneira mais fácil, isso também vai ajudar muito os órgãos de controle, tanto interno como externos, a fazerem uma auditoria dentro daquela instituição. Então, quando eu falo interno, por exemplo, uma correição, um órgão de correição interno, uma corregedoria, e externo, de repente, um tribunal de contas, que esteja ali fazendo a sua atividade de fiscalização. Terceiro plano, que vai ser beneficiado pela automação, é o controle estatístico, que através da atividade automatizada eu vou poder extrair vários dados, então eu vou realizar, por exemplo, tenho lá uma planilha, eu vou saber quantos processos eu atuei naquele ano, quantos que foram matéria repetitiva, quantas ciências de precatório eu tive, quantas que foram aprovadas, quantas que não foram, quantas manifestações de laudo eu fiz, enfim. Você vai ter todos esses dados e isso vai servir para o segundo passo, que é o uso da inteligência artificial para você obter alguma informação útil para a sua atuação melhorar. Então, por exemplo, o índice de produtividade é importante para, de repente, eu verificar que numa região eu estou com pouco procurador e na outra região eu estou com muito procurador. Isso pode ajudar no processo de remoção de maneira racional. A taxa de sucesso de uma tese, por exemplo, é importante. Se eu verificar que aquela tese eu estou perdendo, eu tenho que ou rever a tese, ou de repente até rever a forma como eu estou expondo essa tese. E aí a gente tem a técnica do Visual Law. O Visual Law pode melhorar também a compreensão do magistrado sobre uma tese. Então, de repente, eu estou
complicando, estou colocando aquilo ali em 60 laudas, ninguém está lendo, e eu estou perdendo. Então, eu posso facilitar a linguagem pelo uso do Visualó e ganhar mais a causa, né, com relação àquela tese específica. E também identificar pontos críticos. Através dessa análise desses dados que eu vou coletar, eu posso também identificar alguma falha, alguma atuação que não está indo bem. Então, eu posso, de repente, notar que eu estou com um índice muito grande de manifestação de laudo pericial na comarca Y, né? Então, tem que olhar o que está acontecendo. Poxa, o laudo do perito nunca bate com a nossa conclusão. O que está acontecendo? Né? Tem alguma divergência ali de entendimento. Então, isso é interessante também. Não sei se eu estou indo muito rápido, viu, Débora? Qualquer coisa, você... Ou também, se tiver meu tempo, você finaliza. É interessante também, como tudo que você disse até o momento. Eu vou só fazer um parênteses, Cris, para você explicar para as pessoas, porque eu acredito que pode haver essa dúvida sobre blockchain, que eu li, então eu sei que armazenamento em cadeias, como o próprio nome já diz. Mas se você puder explicar rapidamente para que as pessoas entendam a relevância. Legal. Tá bom. Então, a blockchain é uma tecnologia, né, que funciona com base numa cadeia de blocos. E cada bloco representa uma informação. Então, por exemplo, você tem uma escritura de compra e venda, ela vai formar um bloco da cadeia. E essa cadeia da blockchain, ela funciona com base numa rede distribuída. Como é que é? A rede, ela é integrada por vários nós. Cada nó representa um computador, um ponto de salvamento daqueles dados que vai fazer também a validação deles, vai dizer que eles são autênticos. Então, qual é o ponto interessante da blockchain em termos de segurança? Se eu tiver um ataque hacker a um desses pontos, né, eu vou ter outros pontos de salvamento espalhados com a informação preservada. Então, para um hacker, ele conseguir atacar a blockchain, ele vai ter que deter mais de 51% do poder computacional dessa rede. Então, quanto maior for a rede, maior é o trabalho que esse hacker vai ter para atacar esses pontos. Então, é interessante isso, porque você também distribui a responsabilidade e a segurança desses dados. E a cada informação nova que eu tiver, por exemplo, eu tenho escritura de compra e venda, depois eu faço um seguro sobre esse imóvel. Ele vai se acoplar, então vai ser um segundo bloco, aí está formando a cadeia de blocos em blockchain. E a cada nova informação, eu revalido a primeira e a segunda. Então, se eu tiver 5 pontos, vai revalidar a primeira, a segunda, a terceira. Então, ela é muito segura, tá? E, então, assim, é algo que tem que se pensar em termos de segurança e também armazenamento de dados. Tá? É mais ou menos isso, tá, gente? É muito mais que isso, mas simplificando, tá? Bom, aí como eu estava falando, com relação à automação, ela é importante também para a divisão de trabalho, né? Como a gente viu, porque você vai saber o quantitativo de processos, se o número de procuradores é suficiente, e aí também você vai entender se a especialização, se precisa especialização maior em determinado tema, você pode criar uma outra equipe de trabalho, então isso tudo vai ser facilitado pela automação, inclusive para fazer a distribuição dessas tarefas. Outro ponto, a automação, ela torna, como eu falei, a comunicação muito mais eficiente. Então, você elimina esses ofícios, né, todos esses atos de expediente que a gente chama, né, que geram esse tempo morto, né, que o processo fica parado. Então, você tem uma comunicação imediata, né, quase que em tempo real, como se você estivesse conversando no WhatsApp, né. Então, é muito mais rápido. E também um eficiente controle de prazos. E o controle de prazos, gente, está ligado ao último aspecto aqui que eu quero trazer da automação, que é uma gestão visual. O que é gestão visual? Quando eu tenho um sistema eletrônico informatizado de processos, por exemplo, eu consigo ver todas as etapas e tudo que já foi feito com relação àquele processo. Eu vejo o andamento e tudo que está pendente também. Então, essa gestão visual, ela facilita muito, por exemplo, se eu sou a procuradora daquele caso e eu tiro férias ou sou substituída por alguma outra razão, a pessoa que vai entrar no meu lugar, ela não vai perder tempo tendo que ler todo o processo lá para trás, ela já vai ter uma ideia do que deve ser feito e o que já foi feito. Então, isso aí é uma forma inteligente de trabalho, inclusive a Toyota, né, aperfeiçoou essa forma de trabalho, o pessoal fala do toyotismo, né, por isso que tem o Kanban. Kanban, para explicar para vocês, é um quadro
que tem assim, o que foi feito, o que eu preciso fazer e o que eu estou fazendo agora. Geralmente é isso, é passado, presente e futuro. Então você consegue andar com as suas tarefas nesse quadro até você finalizar. Então isso também é uma forma interessante que pode ser automatizada. A gente já tem alguns programas, como por exemplo o Trello, o Asana, o próprio Planner do Microsoft Teams, todos eles têm essa ferramenta de gestão visual. Bom, então tá aí o rol, né, de todos as benesses que a gente tem com a automação. E aí eu passo para o segundo momento, que é o da inteligência artificial. A inteligência artificial, gente, a gente vai ver que já é uma forma mais sofisticada de tecnologia, né, que já tenta reproduzir o funcionamento de um cérebro humano. Então, ela já tem aqui, inclusive, alguma aplicação até em processos de tomada de decisão. E ela pode se dar de diversas formas, né, que são bastante úteis. Primeiro, localização e a troca de informações. Mas aqui eu não falo dela de maneira automatizada. Ele já faz uma busca inteligente. Então, por exemplo, o pessoal usa muito para busca de devedores na execução. Então, ela faz uma pesquisa em diversas bases de dados que você vai alimentando e, a partir daí, ele consegue, de repente, encontrar uma informação útil para localizar os bens daquele devedor. Então, é uma atividade até meio que investigativa. Tá? Essa é uma utilização inteligente, e também a troca de informações mais eficiente, que eu falo, não de forma automatizada, de forma mais pensada. Né? Ele também fazer um juízo de qual que é a informação que me será mais útil. Mas, é claro, com base na experiência e nas informações que eu for alimentando, que aqui a gente tem um processo, também vou dar uma simplificada, a gente fala, não, ela está falando tudo errado. Tem um processo de machine learning. Machine learning é a forma pela qual a inteligência artificial vai fazer uma adaptação da sua necessidade às funções que ela pode desempenhar. Então, o machine learning é esse processo de aprendizado. Eu, Cristiane, eu vou ser a programadora, eu vou dar algumas informações para a inteligência artificial. Eu sempre falo para os meus alunos, imagina a inteligência artificial como uma criancinha de 3 anos. Tudo que você falar para ela, ela vai achar que é verdade, e ela vai reproduzir exatamente aquele comportamento que você falou, sem fazer nenhum juízo de valor. Só que a inteligência artificial, conforme você vai usando, ela vai aprendendo com os próprios erros. E a gente pode ver isso também através desses mecanismos de busca do Google, Alexia. Eles todos têm essa construção contínua e eles vão ficando cada vez mais inteligentes a partir da experiência com o usuário. Então, eu às vezes falo alguma palavra, comida. Aí a Alexia vai lá buscar para mim um monte de comida. Mas depois eu vou falar assim, carne vermelha não. Aí ela já vai adicionar mais uma informação, ela não gosta de carne vermelha. Então, quando eu pedir uma receita, ela não vai fazer a busca de receitas com carne vermelha. E quanto mais eu refinar as informações para ela, mais precisa ela vai ser. Ela vai começar a conhecer o meu perfil e trazer as informações para mim. Então, é isso que a gente tem aí nas redes sociais. Conforme que a gente vai clicando, o tempo que você fica vendo uma mensagem ou não, são informações úteis para a inteligência artificial. Então, por isso que às vezes você vê uma propaganda de um produto que é exatamente o que você queria, né? Parece que eles estão te espionando. Mas, na verdade, são informações que você mesmo deu sem você saber. A segunda forma, eu acho que... Eu vou só te interromper. Claro. Tem tanta coisa que eu quero que você fale, que eu já sei dos slides. Falta 5 minutos, mas a gente vai estender. Então vou correr. É extremamente interessante. Eu já pedi para a Thaís uma autorização, ela falou, não pode deixar mais um pouquinho, porque esse assunto é muito relevante. Ah, tá. Eu corro. Não, mas obrigada por me avisar. A segunda parte da inteligência artificial é que está ligada à jurimetria, que é a análise de dados. Então, a partir da análise dos dados que a gente viu, que podem ser colhidos em atividades automatizadas, eu posso traçar perfis de devedores, saber quando que é interessante ou não ajuizar uma execução. Eu posso cruzar informações, ver se tem ali alguma falsidade, se tem alguma inconsistência, alguma assimetria informacional. Eu posso identificar padrões anormais. Então, por exemplo, na CVM a gente usa muito inteligência artificial para ver uma oscilação estranha no mercado, que pode indicar, por exemplo, que teve ali um caso de insider, né, de informação privilegiada. Então, a gente tem esses dados que vão
ajudar na nossa atividade do ponto de vista não processual, do ponto de vista material, né? No próprio mérito da causa, ele pode te dar elementos para sua defesa, enfim. E também fazer estimativas e previsões. E a gente, como está trabalhando agora no cenário muito de prevenção, é interessante também você ter previsão de algo que possa ocorrer. E um exemplo bom que a gente tem no direito de análise preditiva é a análise de impacto regulatório, por exemplo. É uma forma de tentar prever as consequências. E a Lindbe fala muito bem, né? Tem que ter o consequencialismo, né? Uma análise preditiva dos impactos de uma decisão administrativa ou judicial, tá? Então, tá aí a análise de dados. Terceira parte, os chatbots, esse é rapidinho, é a forma de automatizar, vamos dizer assim, de forma inteligente, o atendimento ao público, a prestação de informações. Então, você está lá num bate-papo com um robozinho. Assim, tem gente que não gosta, generaliza demais as questões, às vezes você não consegue resolver o que você queria, mas eu acho que serve como um filtro. Em vez de colocar logo no atendimento com o humano, tenta filtrar pelo chatbot questões mais simples e depois segue para o humano, atendimento humano. E, por fim, gente, isso é muito importante para a gente, advogado público, os assistentes pessoais, né? Que nem sempre a gente tem ali um assessor, um secretário, né, para fazer tudo para a gente. E com a digitalização, né, com a informatização, a gente tem sim, né? Só que são todos assistentes virtuais. A gente tem vários serviços que ajudam a gente a organizar a nossa vida, as nossas atividades, através de agenda, e eles, inclusive, identificam prioridades para a gente. Eles sinalizam, por exemplo, Débora, cuidado, aqui tem um prazo, tal hora, né? Você tem que elaborar a peça, tal. Você pode dizer, não, repete de novo aí, que agora eu estou fazendo outra coisa. Repito, sim. Então, ele é teu secretário virtual. E isso serve para outras coisas também, até para organizar a tua vida. Às vezes tem alguma atividade que você faz de maneira repetitiva, ele pode também automatizar. Então, assim, muita coisa boa. Eu teria que ter um tempo só para falar disso. É muita coisa. E aí, gente, a gente já tem que pedir uma próxima palestra no próximo congresso da Cris. É muito assunto. E a cada interessante. Assunto, e vai surgindo coisa nova, né? E eu quero perguntar também, mas vamos deixar você perguntar. Eu já estou fechando, já estou quase fechando aqui. Aí não precisa acelerar por isso, não é? Porque é muito interessante. Eu queria que tivesse 2 horas aqui para a gente continuar te ouvindo. Tá, mas vamos lá, né? Até o pessoal cortar a gente, eu vou falando. Aí tem aqui a inteligência artificial fraca e forte. Eu acho importante o pessoal saber o que é isso, porque, assim, inteligência artificial é tudo aquilo que você pode obter a partir de um poder computacional, mas a ideia é tentar reproduzir o cérebro humano. Então, desde uma calculadora, que faz mentalmente, né, faria a nossa conta mental, né, ela é uma IA fraca, porque ela é muito objetiva, poucos dados, ela não tem nenhum poder de decisão, enfim, ela faz apenas uma correlação do que é certo e do que é errado. E a partir daí você vai evoluindo, tem um computador, já tem os mecanismos, né, de automação, né, braço mecânico, já tem uns que são sensoriais, e aí você evolui até a inteligência artificial forte, que já é aquela que praticamente conversa com você, né? Eu diria que a Alexia, ela está mais para o forte do que para o fraco. Né? Então, aqueles filmes que a gente vê, O Homem Bicentenário, não lembro o nome, aquele filme do menininho do Steven Spielberg, né? AI, inteligência artificial, isso tudo é a inteligência artificial forte, né? Que é aquela que a gente tem medo, né? Do robô se voltando contra o ser humano, coisa meio ficção científica, mas ela existe. E quanto mais, por que eu estou trazendo isso? Quanto mais a inteligência artificial se tornar forte, né? Se tornar mais próxima do funcionamento do cérebro humano, maior será o risco da gente ter as nossas atividades absorvidas pela tecnologia. Então, enquanto a inteligência artificial não pode imitar perfeitamente o cérebro humano, ainda há espaço para atividade humana. E, logicamente, a gente que vai alimentar essa inteligência artificial e a gente também vai monitorar. Por isso que eu trago aqui um trabalho que eu fiz para o pessoal que é advogado abrir o olho e se transformar. Enquanto é tempo para quê? Para a gente encontrar o nosso pequeno espaço nesse mundo digital. Então, a gente tem aí os novos papéis do advogado. O primeiro é o advogado gestor. Então, a gente tem alguns perfis de advogados públicos que são ótimos para gestão. Né? Eles não são tão bons assim nas atividades de ponta, mas eles pensam bem,
de forma sistêmica. Então, eles podem ajudar a criar, por exemplo, como eu falei, designs organizacionais mais eficientes. Eles são bons para coordenar atividades, para fazer o controle. Então, já tem esse perfil do advogado gestor, e esse não vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Esse tem que ser um ser humano. Tem que lidar com as dificuldades de cada membro da equipe, né? Alguns que ficam mais chateados, outro reclama, e ele tem que ter muita inteligência emocional para lidar com esses problemas de forma, né, adequada e ter bons resultados com isso. Temos também o advogado programador. Esse aí, ele tem que ter um perfil muito específico. Alguns colegas, eles gostam de trabalhar com tecnologia, que nem eu, né? Mas tem alguns que já eram da informática antes de passar no concurso, né? Que foi o caso dos nossos dois desenvolvedores do Sapiens, né? O Mauro Baioneta e Eduardo Lang, eles já eram programadores. E a gente teve a sorte deles passarem para a Advocacia Geral da União. E aí eles desenvolveram o Sapiens. Mas é um perfil que já está crescendo. Eu já tenho colegas meus que gostam de computador, de tecnologia, né? Tem a garotada aí que está entrando, que eles já estão fazendo cursos, né, específicos, né, o Data Science, eles já estão estudando linguagem de programação. E é importante ter isso, porque ele vai ser interlocutor, como eu falei, para desenvolvimento de um sistema operacional com os programadores, propriamente ditos. Às vezes até ele pode ser um, dois, né? E aí, né, como a Débora até falou que gostou, né, essa figura é bem interessante, é do advogado que ele é mediador, né, ele vai fazer negociação, então é um outro conhecimento, é uma outra especialização, que negociar não é nada intuitivo, é algo que precisa de um curso, de uma capacitação específica, você também lida com pessoas, com emoções, tem a questão da neurociência, e o compliance officer, que é aquele que vai atuar de maneira preventiva, dando instruções, atualizando sempre, né, o cliente, o órgão assessorado, como é a melhor maneira de atuar para evitar um problema futuro. Ou algo que eles tenham até dúvida, né, uma atividade de consultoria, né, sempre estar ali aconselhando, sempre estar ali zelando pelo bem-estar daquele órgão, né, de maneira preventiva. Então, também é um papel essencial. Então, é outra especialização que a gente passa a ter. E, por fim, gente, olha que legal, o advogado estrategista. O estrategista, eu diria que ele é híbrido, ele é um pouquinho de todos esses outros que eu falei. Ele é mais do que, né, um mero estrategista, ele é um pouquinho negociador, ele é um pouquinho gestor, ele entende de informática bem, então ele consegue ter aquela visão global, aquela visão do todo, que vai dizer para ele qual é a melhor estratégia a ser tomada em determinado caso. Então, hoje lá na GEO nós temos coordenadores estratégicos, né? Nós temos coordenações estratégicas, que são pessoas que têm uma visão muito interessante, pensam bem fora da caixinha, e eles são ousados, eles inovam, eles vão ali, eles testam e eles conseguem, né, fazer alguma mudança. Então, esse é um perfil muito privilegiado, tá? Esse do estrategista. Então, com isso, gente, aí meu fôlego se foi, eu encerrei aqui a minha apresentação. Então, estão aqui os meus contatos. Aí eu queria só mostrar aqui rapidinho alguns livros, gente, se vocês quiserem referência de leitura com relação a isso. Tem esse aqui, Acesso à Justiça, uma obra coletiva, eu escrevi sobre barreiras tecnológicas, mas tem muita coisa sobre tecnologia. Esse aqui é o meu livro, ó, sobre interoperabilidade, acesso à justiça e processo eletrônico. Foi a minha tese de doutorado. Tem esse aqui, né, organizado pelo professor Dierle, Isadora Werneck e Paulo Lucon, que é Direito Processual e Tecnologia. Eu escrevi um artigo sobre legal design na advocacia pública. E tem mais alguns aí que estão para sair, né? Mas aí quem quiser acompanhar o meu trabalho, gostou e quiser mais informação, indicação, tá aí meus contatos, Instagram, Cristiane Wakura. Também tem um canal chamado Processo Tecnologia, que quando dá tempo eu vou lá e atualizo. E um site também que eu mantenho, processotecnologia.com.br, até com um canal no YouTube que eu tenho alguns vídeos de palestras, de cursos, tudo gratuito, tá? Falando disso tudo aqui que eu estou falando aqui para vocês. Então, agradeço aí a paciência, peço desculpa aí por passar do horário e devolvo então a palavra à doutora Débora. Obrigada. Cris, já vou seguir todos, já sou fã.
presidente do seu fã-clube. Como eu estava te dizendo em off, achei de um brilhantismo, além de todos os processos que a gente, universalmente, teve que lidar de forma redobrada, triplicada ao longo da pandemia, você ainda estava produzindo reflexões, né, do mais alto gabarito. Acho que essas 4 versões do advogado, como eu lhe disse, tem uma postura de uma pessoa extremamente observadora e proativa, que entende o seu papel de autorresponsabilidade, que atua além, né, das suas prerrogativas de forma mecânica, não é uma pessoa que está ali simplesmente para servir e executar. Né? Ela vê lá na frente, acho que, sabe, você foi visionária quando você identificou aonde a gente vai ter que chegar para nós não sermos substituídos por máquinas, para o nosso trabalho ser cada vez mais eficiente, para ter uma interdisciplinariedade, né, entre os órgãos que atuam conosco. A gente não pode ficar com aquela postura passiva de que vem a minha informação, deixa que eu recebo tudo, a gente tem que ir atrás, né? Que é essa questão do advogado gestor, do compliance officer. Você consegue expandir a sua atuação de uma forma que eu acho extremamente útil, que é de uma maneira muito preventiva. Né? Eu queria só dizer aqui para as pessoas, antes de fazer uma pergunta para a gente não perder tempo, que tem 2 artigos seus que eu li e que eu indico muito, que é Advocacia Pública na Era Digital, Avanços no Sistema de Gestão de Processos e Redução de Litigiosidade, e o Advogado Público do Futuro. Esse eu achei fantástico. Gestor, programador, compliance office e estrategista, da essencialidade para o processo de inserção dos novos... eu não li, eu não li exatamente a minha palavra. Esses dois artigos, eles vão ser publicados em obras coletivas. Uma já foi lançada, mas ainda não chegou a minha, que é sobre a advocacia pública, e aí é do colega, um colega Rodrigo Ribeiro, que organizou com outros colegas. E aí, assim, eu ainda não tenho aqui para anunciar, né? Mas em breve eu vou estar divulgando. E o segundo artigo que você falou, ele vai ser publicado uma obra sobre advocacia pública digital, organizado pelo colega Luiz Vale e Marco Antônio Rodrigues, né? Então, também vão sair aí em breve. Aí você avisa para a gente no Instagram, porque eu achei fantástico, como eu disse. E eu queria, assim, só deixar uma reflexão antes de te fazer uma pergunta, porque a gente vai estourar o tempo, para aqueles colegas que talvez estejam em outras procuradorias, porque a gente consegue, tendo acesso a você, que vem de uma estrutura, né, da União, a gente tem, às vezes, a impressão, né, de quem está na União, quem está no Estado, não sofre dos mesmos problemas que a gente sofre no município. Né? Tudo bem que as procuradorias de capital têm um pouco mais de estrutura, né? A nossa capilaridade dos procuradores municipais é muito grande, há procuradorias, às vezes, com um único procurador. Então, refletindo sobre as suas colocações, eu falei, eu preciso deixar uma palavra de estímulo para quem está ouvindo do outro lado, para que não fique pensando o tempo inteiro no que me falta, né? Mas aonde eu quero chegar. Porque, às vezes, a gente tem... esse hábito de achar que me falta muito. Quando a gente vê essa estrutura de raciocínio e de aplicação, né, de ferramentas tecnológicas, onde às vezes no nosso dia a dia nos falta, a gente fica com aquela sensação de, mas eu estou ouvindo tanta coisa maravilhosa e está muito longe da minha realidade. Então, acho importante a gente trazer o raciocínio de que é onde nós iremos todos chegar. Né? A pandemia foi um marco, a gente não vai retroceder dali, a gente só vai avançar. Então, vai todo mundo começar a desenvolver cada vez mais os sistemas, as inteligências artificiais, para suprir essa necessidade que foi um boom universal. Né? Ontem mesmo eu fiz uma audiência com um magistrado local aqui, o nosso CJMT tem um sistema fantástico que chama Iuris, que é uma inteligência artificial, é um assistente virtual de gabinete que faz jurimetria, é fantástico. E ele mesmo me relatou que ele estava extremamente sobrecarregado, não estava conseguindo acompanhar o magistrado que já faz uso da inteligência artificial. E nós, por exemplo, no nosso caso, que ainda não fazemos uso, né, a gente tem essa sensação. E é aí que vem a minha pergunta. Enquanto gestor, né, eu não tenho acesso a um sistema dessa magnitude, não consegui ainda a minha colaboração com o Sapiens, né, porque eu sei que tem uma colaboração com os municípios.
Onde eu posso colocar a minha energia para eu começar a avançar nesse sentido? Então, vamos lá. Porque, assim, até para contextualizar, a gente começou esse processo todo na AGU de maneira bastante caseira, tá? Não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima. Foram os colegas que sentiram necessidade. Eu, quando eu era gestora, eu fazia tudo em planilha de Excel. Eu usava os filtros do Excel, então, assim, era outra dinâmica, porque a gente não tinha essas ferramentas. Mas foi o início de tudo. Então, eu diria para o colega que está querendo participar disso, não tem ainda condições e acha que não vai conseguir institucionalmente, eu acho que você tem que colocar mesmo a mão na massa, tem que começar a fazer de alguma forma caseira, porque nem que seja numa planilha de Excel a tua vida melhora. Então, você já pode fazer, por exemplo, gestão de processos usando uma nuvem. Né? A nuvem, eu acredito que todo mundo já tem acesso. Então, você pode criar ali pastas, você já pode fazer uma equipe de trabalho em nuvem, né? Então, todos vão se comunicar ali, já dá para fazer um documento em colaboração. Então, assim, tem várias ferramentas que estão disponíveis, inclusive são gratuitas, que vocês podem utilizar. Agora, isso depende, é claro, de uma capacitação, de um conhecimento mais técnico sobre isso. Então, eu recomendaria, para quem está começando, tem alguns cursos da ENAP, entra lá na ENAP e começa a fazer curso. Tem um que se chama Transformação Digital. Começa por ali. E aí você vai ver que uma coisa vai puxando a outra. Quando você vê, você já está numa trilha ali de capacitação e você já está inserido no processo. Eu começaria pela trilha da ENAP. Tá? E tem outras também, a plataforma Alura, você paga uma assinatura, é como se fosse um Netflix de cursos, né? E tem ali vários de digitais, eu estou fazendo vários, inclusive. E também o diálogo, como eu falei desde o início, né? Nós da AGU estamos sempre abertos para o diálogo. Então, às vezes eu recebo mensagens de colega aqui, procurador municipal, eu tenho isso, você pode dar uma ajuda? Eu vou lá e dou um link, dou uma dica, tá, gente? Eu acho que a gente tem que construir assim. A gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto também, né? E você é um excelente exemplo disso. Eu achei fantástico, inclusive, só um mero comentário, você colocando nas suas reflexões que no futuro a gente vai ter que considerar no próprio concurso para advogado público o tema da tecnologia, né? Da informatização. E eu falei, com certeza, a gente fica se esquivando, né? Não, isso não é muito para mim, eu não sei, mas a gente vai ter que colocar, vai ser mais um passo para o nosso avanço. E só para encerrar, Cris, eu gostaria de perguntar rapidamente se de todos os sistemas que vocês utilizam, ou desse tempo de exercício de sistema, se você conseguiu identificar aonde há um erro. Porque até aprendendo nesses debates, nos congressos que a gente vai participando, numa outra oportunidade, até com a procuradora do Estado, a Raquel Urbano, ela comentou que a gente tem que ter muita cautela. Ela é maravilhosa também, né? Inclusive, tem um artigo dela maravilhoso, sobre uma prosa sobre a advocacia pública, que eu acho que é fantástico, é um relato fantástico do nosso perfil profissional. Ela relatou, olha, não basta só ter o sistema, você tem que saber alimentar os dados, porque senão aquilo trabalha contra você. E casou muito com o que você disse no início, você falou, olha, não vamos sair correndo desesperado, eu quero a minha casa pronta, porque eu vou colocar a base ajustada, porque senão aquilo vai se voltar contra mim. Aonde que você percebeu que isso mais acontece? Então, a questão do erro, eu posso dizer que o maior erro que eu vejo hoje em sistema eletrônico é do Poder Judiciário. Cada um tem um sistema diferente, que foi até minha tese foi, eu puxei a tese por causa dessa minha revolta, né, de ter que entrar em tantos sistemas diferentes. Então, TRT é um, TRF é outro, TJ é outro, STJ é outro, e cada um com um layout diferente. Tem alguns que você consegue colocar um PDF grande, outro é um PDF pequenininho. Tem alguns que você tem classe de peças que se enquadram no que você quer, tem outros que não tem, aí você tem que pôr petições diversas e fica uma bagunça aquilo lá. Então, assim, para mim o maior erro foi começar de maneira não orquestrada. E agora essa busca da interoperabilidade ser retroativa. Agora o pessoal está querendo corrigir o erro do passado. Agora é muito mais difícil você reformar um prédio do que você construir um prédio do zero.
né? Então, é isso que está acontecendo. Então, para mim, o maior erro foi esse, e esse erro ele se reproduziu em vários outros sistemas. Então, a gente também já chegou a ter, por exemplo, vários robôs diferentes para fazer o mesmo tipo de tarefa, aí cada um usa um não se comunica com o outro, aí vira uma bagunça danada. Então, esse tipo de coisa é o que mais me impressiona negativamente. Tá? Eu diria que é esse que é o erro. Você falou da capacitação, do concurso público. Recentemente, o MEC incluiu o direito digital, né, nas matérias obrigatórias ali. Inclusive, o CNJ, né, o ministro Fux, através de uma das resoluções, ele também colocou ali essa matéria no concurso para magistratura. Então, quem sabe a advocacia também não vai estar inserindo aí em breve isso aí no concurso público. A gente vai ter que se atualizar também, né? Com Cris, certeza. eu gostaria de te agradecer imensamente. Como eu disse, eu poderia ficar aqui horas te ouvindo. Já fico pedido para a gente repetir, dar continuidade a essa palestra no próximo congresso. Gostaria de agradecer a todos que participaram. A gente não vai conseguir agradecer individualmente. E eu esqueci de me apresentar. Eu sou Débora Bergantin Mergi de Amaro, procuradora do município de Cuiabá, com muito orgulho, e eterna aprendiz aqui do nosso congresso. Então, gostaria de agradecer a todos que tiveram a satisfação de ouvi-la, especialmente a você que se dispôs a estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Cris. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite. Tchau, boa noite.